Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 2, escrito por Catherine Marcelli. Madeleine ajeitava os alvos lençóis de um dos leitos do hospital que acolhia os recém-chegados da Terra. Espíritos que desencarnaram em sua maior parte em decorrência de enfermidades, que lhes exigiam dias e até meses de reclusão nos hospitais terrenos. Ali encontravam refrigério para suas dores outrora físicas, mas que ainda preenchiam seus corpos sutis. O ambiente claro comportava camas largas enfileiradas, com algum espaço entre elas. Flores de raríssima beleza e frescor ornavam os vastos ambientes. Abnegados trabalhadores assistiam aos irmãos convalescentes, entre eles Madeleine e Aldraz, ainda um aprendiz do ofício a que se dedicava. Filho, a senhora Gasson necessita da nossa ajuda. Vamos ampará-la. Já podemos dar por terminada a arrumação dos leitos vazios. Madeleine e Aldraz caminharam mais 2 fileiras e por fim chegaram ao leito de uma jovem senhora que oscilava entre o sono e o despertar. Balbuciava algumas palavras inaudíveis, enquanto revelava uma afeição apreensiva. Aldraz olhou para a mãe, aguardando qualquer explicação para o quadro angustiante. Está assim há dias. Quando sairá desse transe? Senhora Gasson deixou a vida física há 2 semanas. Ainda carrega as impressões do desconforto causado pelo câncer nos ossos, que nos últimos meses havia se espalhado de forma significativa. Seus últimos dias foram carregados de intensas dores em todo o seu corpo. Apesar da medicação anestésica, ainda não consegue falar, porque sente-se cansada e a sensação de escassez de ar em seus pulmões ainda é bastante forte. Madeleine tocou a fronte da enferma e aproximou-se em tom sereno. Senhora Gasson, acalme-se. Tudo ficará bem. Está amparada. Pense em Jesus e toda a sua misericórdia que nos ampara em nossas lutas. Visivelmente, a fisionomia da senhora se acalmava e Madeleine iniciou a doação de fluidos em todo o seu corpo perispiritual, dando maior ênfase ao chakra coronal. Aldraz observava com atenção. Após alguns minutos, senhora Gasson já não apresentava qualquer sinal de desconforto. Porém, ao invés de voltar para o sono, notava-se uma maior consciência de si mesma. Embora ainda vacilante, tentava abrir os olhos com certa dificuldade, sendo amparada por Madeleine, que lhe segurava a mão com ternura. Sente-se melhor? Minha filha veio ver-me? Por que não me acordaram? Sua filha já veio e pediu-me para dizer que fique tranquila para que logo saia dessa cama. Senhora Gasson fechou os olhos após um longo suspiro. Está bem. Madeleine beijou-lhe a fronte. Estarei por perto, descanse. Aldraz sentia seu coração lacerado pela comiseração. Após afastarem-se do leito da recém-chegada, o aprendiz não se conteve em suas considerações. Ainda pensa que está entre os vivos da terra? Como a grande maioria dos que aqui chegam. Madeleine explanava com tom lastimoso. Quando lhe contarão a realidade da sua situação? Quando estiver completamente desperta, aos poucos, as impressões de outrora vão se dissipando como nuvens densas que se abrem para o céu azul. Mais fortalecida, ela poderá dar-lhe conta de si mesma e de sua situação. E sua filha? Quem lhe socorre? Aldraz falou em tom deprimente, como se não precisasse de uma resposta. Madeleine se aproximou. Ora,
E você então não sabe que ninguém fica sem auxílio? Aldraz baixou a cabeça, algo resignado. Madeleine emendou: Filho, sabe que a separação só machuca enquanto teimamos em usar nós no lugar de laços nas relações que nos são caras. O amor sobrevive à morte do corpo físico. Você bem sabe. Após algum tempo, a senhora Gasson desfrutará do reencontro com a sua filha amada, aqui ou na terra, até que estejam ambas no mesmo plano novamente. Nem todos recebem tal misericórdia. Se fala de si mesmo, sabe bem que um dia terá a oportunidade de rever a sua esposa e filhas. Está no caminho certo, caminhando a passos largos para tal benesse. Não permita que tais inquietações façam morada em seu coração, meu filho. Seu progresso é tudo com que deve ocupar-se no momento. Aldraz assentiu, ainda de cabeça baixa. Voltemos ao trabalho, afinal, há muito o que fazer. Na terra, o despertar daquele domingo cinzento trazia a esperança de dias melhores para a família Bournier. Anne terminava algumas costuras que havia deixado de lado há algum tempo, enquanto Alain e Margot conversavam no jardim ao lado de René, que descansava em sua cadeira de balanço, observando as flores ao redor. Serge acordou cedo, tomou um café reforçado e já está estudando na sala. Não me lembro de vê-lo tão animado. O senhor notou, senhor Alain? Sim, ia lhe falar exatamente isso. Ele nunca acorda cedo aos domingos, pois eu lhe digo que sei o que está acontecendo, Margot. Do que se trata? Serge está envolvido em um projeto de literatura do colégio. Sexta-feira foi o primeiro ensaio, certamente estar com pessoas da sua idade, fora da rotina da sala de aula, lhe fez muito bem. Como a senhorita Aline bem disse que faria. Ah, sim, ele me disse alguma coisa sobre isso. Aline é a sua professora, certo? Sim, na verdade, a senhorita Aline é muito mais do que uma professora. Ela estava coberta de razão quando me pediu ajuda. Eu creio que se alegrará em saber do entusiasmo de Serge. Alain deixou o jardim apressado, buscou em sua carteira o papel dobrado que trazia o telefone de Aline. Pensou por alguns segundos e seguiu para a sala confiante. Serge alternava entre leitura e anotações e não notou que o tio se aproximava. Acordou antes de mim, rapazinho. Deu formiga na cama? Serge demorou a tirar os olhos do livro. Amanhã terá ensaio aqui em casa. Eu preciso organizar algumas coisas antes. Todos virão para cá? Não, somente a menina com que eu faço dupla. Pode ensaiar na sala do piano. Nunca a usamos. Pedirei a Margot que deixe tudo em ordem. Obrigado, tio. Serge voltou para a leitura. E Alain foi para o sofá próximo à janela onde a mesinha do telefone estava. Olhou o papel com a anotação feita por Aline mais uma vez. Mordeu os lábios pensativo. Tirou o fone do gancho e discou. Quando ouviu o sinal pela primeira vez, caminhou até a janela esticando o fio com cuidado, em busca de maior privacidade. Senhorita Aline, é Alain Bournier, tio de Serge. Incomodo? Alain falava em voz baixa, quase sussurrando. Olá, senhor Alain. Não incomoda de forma alguma. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Aliás, esse é o motivo de minha ligação. O que quer dizer? Alain se virou para se certificar de que Serge estava intertido em seus afazeres e se voltou para a vista do jardim. Queria lhe dizer de conforme havia previsto, a participação de Serge no sarau já está lhe fazendo muito bem. Ora, não me diga. Pois eu lhe digo, hoje se levantou cedo e já está entre os livros. Parece que uma moça virá aqui amanhã ensaiar. Seus olhos estão acesos. Me faltam palavras para lhe agradecer.
Não imagino quanto me alegra em ouvir isso. Não há o que agradecer, de modo algum. O senhor tem tanto mérito quanto eu nesse caso. Alain passou por alguns segundos como se buscasse fôlego para prosseguir. Pensei que talvez pudesse jantar hoje para conversarmos um pouco. Se não tiver compromisso, é claro. A resposta também demorou alguns segundos para chegar. Ah, sim, claro. Temos muito que comemorar, afinal. Alain suspirou, algo aliviado. Sim, temos. Estava pensando em irmos a Ledolfe. Conhece? Apenas de ouvir falar. Pois irá gostar muito, eu estou certo. Posso buscá-la às 8? O que me diz? Por mim está combinado. Anote o meu endereço. Alain se sentou no sofá e buscou o pequeno bloco de anotações na mesinha de forma impaciente. Anotou o endereço de Aline e recostou-se mais relaxado. Então, nos vemos. Sim, nos vemos. Alain se despediu sem perceber o sorriso que trazia nos lábios. Se deu conta de que fazia algum tempo que não tinha um encontro e que o seu guarda-roupa era formado, em sua maior parte, de camisas e ternos de trabalho. Se levantou e seguiu em direção à escada, quando Serge interrompeu sua marcha com uma pergunta direta. Por que convidou a senhorita Aline para sair? Alain buscou as palavras certas, mas essas demoraram a chegar. Gosta dela, não é? Serge questionou como quem já soubesse bem a resposta. Alain não via razões e nem tinha argumento para disfarçar o que parecia tão óbvio. Creio que sim. Isso te incomoda de alguma maneira? De jeito nenhum, tio. Pelo contrário, aliás, eu não sei como não pensei nisso antes. Por que diz isso? Vocês foram feitos um para o outro. É tão claro isso. Ei, vamos com calma. Nada aconteceu ainda, apenas a convidei para jantar. Falou bem, tio. Ainda. Sergi sorriu. Volte para os seus livros. É novo demais para me dar conselhos amorosos. Alain passou a mão nos cabelos de Sergi, desalinhando-os e subiu as escadas apressado. Sergi voltou para as letras, mas se deu conta de que os seus pensamentos voltavam para o dia do ensaio na escola sempre que podia. O rosto de Sophie, sua voz, o seu jeito de olhar lhe ocupavam a mente bem mais do que queria admitir. Na colônia, Lian e Marion conversavam enquanto caminhavam em um dos jardins que antecedia o lago. Aldraz evoluiu a cada dia. Madeleine está fazendo um excelente trabalho. Lian demonstrava otimismo com a situação do morador recém-chegado. É verdade. Acha que já consegue ter com Charlotte? Ainda não, mas muito em breve. A figura de Charlotte intimida Aldraz de alguma maneira. Evitemos tais confrontos íntimos por enquanto. Charlotte e Marcel podem ajudá-lo muito em seus avanços? Sim, muitíssimo, mas não agora. Nas fases mais difíceis, a ajuda de Charlotte, sobretudo, será muito bem-vinda. Fala de quando Aldraz voltar à carne? Sim. Por aqui, Aldraz tem um amparo de Madeleine todo o tempo e está consciente de suas ações infelizes a ponto de buscar a redenção necessária. Na terra, a sua bússola será as impressões que ficarão em seu perispírito, movido por seu livre-arbítrio, sem contar os muitos irmãos infelizes que se associaram a ele outrora e que seguramente irão ao seu encontro em busca de vingança. E como Charlotte poderia ajudar? Pensem, sim, está sendo cogitada essa possibilidade, porém, vejamos como as coisas caminham daqui para frente. Marion assentiu, mantendo o semblante esperançoso. Daremos auxílio a Serge e Sophie mais uma vez? Sim, porém, se tudo acontecer como esperado, será a última vez que precisará do nosso apoio de forma tão direta.
É claro que será imperativo manter a vigilância, porém, Simon e Lohan conseguem dar conta. E quanto a Alain, crê que também necessitará do nosso suporte? Não será preciso. Alain e Aline possuem o mesmo teor vibratório. São igualmente equilibrados. Aline terá um importante papel junto à família. Liam sorriu confiante. Sim, bem que agora Anne é quem nos exigirá muita atenção e cuidado, embora esteja constantemente amparada por Pierre. Do que se trata? Nossa irmã sofrerá o duro golpe, porém, como todo remédio amargo, esse resultará por lhe fazer muito bem. Não somente a ela, como a Marcel e a Charlotte, que terão a oportunidade de colocar o seu amor a serviço mais uma vez. Marion assentiu, ciente dos desdobramentos que cedo ou tarde chegariam. A noite fria preenchia os céus de Bernay. Naquele domingo silencioso, Anne se ocupava de arrumação dos quartos junto a Margot, enquanto René descansava em seu quarto. Alain desceu as escadas com sobretudo em um dos braços enquanto ajeitava os cabelos para trás cuidadosamente. Sergi assistia a um programa de televisão. E então, como estou? Alain se colocou diante do sobrinho com os braços semiabertos. Sergi observou o tio nos mínimos detalhes, dos pés à cabeça. Essas roupas são suas? Que pergunta é essa? Evidente que sim. De quem mais seriam? Pois nunca as usou. Estou certo, tio? Diga-me com sinceridade o que acha. Está muito bem. Se perfumou também? É o mesmo perfume de sempre. Mas agora se percebe de longe. Está muito forte? Não, não foi o que eu quis dizer. Preciso de uma opinião sincera. Ainda tenho tempo de me trocar se for o caso. Eu já lhe disse, está muito bem, tio. Não tem com o que se preocupar. Dirija com cuidado. Começou a chover agora. Se bem que eu sou atento. Só me deseje sorte. Sergi fitou as roupas do tio mais uma vez. Não precisa de sorte. Está mais bonito que Alain Delon. E aposto que mais perfumado que ele. Não exagere. Alain beijou a fronte do sobrinho. No quarto, Anne e Margot guardavam algumas roupas em caixas enquanto conversavam em tom baixo, para que ouvisse caso René as chamasse. Parece que o Sr. Alain está mesmo interessado na professora. Ele merece ser feliz. Se dedica demais ao trabalho e à família e acaba por se esquecer de si mesmo. E a senhora, quando pretende voltar a viver? Entende o que eu digo? Ora, mas que tolice é essa, Margot? Senhora Anne, sabemos o quanto seu marido foi importante, mas precisa recomeçar. Ainda é uma mulher bonita e Sergi está criado. Vai deixar o tempo passar até quando? Eu não quero nenhum outro homem em minha vida. Marcel foi o primeiro e será o último. Acha que ele gostaria de lhe ouvir dizer tal coisa? Pois eu estou certa que sim. Se fosse o contrário, ele agiria do mesmo modo. Somente Marcel e eu sabíamos o que nós tínhamos, mais ninguém. Margot suspirou vencida. Está bem. Ao menos tente ver a vida com mais alegria. Lhe fará bem. Ou não poderá mais sorrir também. Sorrir de quê? Para quê? Com o seu filho, por exemplo. Ele vive lhe chamando para sair e a senhora sempre recusa. Prefere ficar aqui sozinha do que dar alguma alegria ao menino. Sergi precisa da companhia de alguém da idade dele, não da minha. Pois eu lhe digo que não conhece o seu filho, senhora Anne. Margot resolveu mudar o rumo da conversa. Sabia que não chegaria a lugar algum. Bem, e esses livros, encaixotamos? Não, esses livros eram de Marcel. Não penso em doá-los por enquanto. Vou guardá-los no quarto de cima, junto com as outras coisas.
Então eu vou colocá-los sobre a mesinha por enquanto e pedir a Sergê que os coloque lá. Aquele quarto está cheio de poeira e sempre que vou lá me custa dormir com tanta tosse. Melhor não os deixarmos aí. Pode ser que esqueçamos e eles acabem indo para a doação por engano. Eu os coloco lá. Anne juntou os livros e se levantou. Volto já. Margot assentiu em silêncio e tão logo Anne deixou a recâmara, sussurrou para si mesma. Agora não sairá mais de lá. Os quartos do terceiro andar não eram usados. Guardavam objetos desde a época de Orlã, assim como os dos novos moradores. Os objetos pessoais de Marcel ficavam no primeiro quarto próximo à escada. Visitar as lembranças do marido era ao mesmo tempo doloroso e acalentador. Anne os visitava algumas vezes por semana na esperança de que o nó em seu peito afrouxasse um pouco mais. Livros, roupas, alguns dos seus documentos, fotos. De certa forma, era como se Marcel estivesse de volta. Porém, o sopro de esperança não durava muito tempo. A constatação inevitável da ausência do marido lhe atingia como um banho de água fria. E logo Anne estava de volta à escuridão que havia imposto a si mesmo. Ainda assim, quase sempre aquele ciclo se repetia. Anne ajeitou com cuidado alguns livros para que dessem lugar a outros, quando em um gesto desajeitado deixou cair toda a pilha de cadernos que estava ao seu lado. Começou a arrumar toda a bagunça pacientemente quando viu um caderno aberto com algumas cartas dobradas por entre as folhas. Trouxe o caderno para si e se sentou em uma cadeira próxima para olhar com mais atenção. Abriu as cartas com cuidado e com entusiasmo quando percebeu que se tratava da caligrafia de Marcel. Buscou o óculos que estava no bolso do seu vestido e começou a ler com as mãos trêmulas pelo valioso achado. A carta datava 10 de junho de 1945 e estava destinada a Charlotte. Charlotte? Seria sua prima? Anne conversava consigo mesma. O coração de Anne batia acelerado. Algo confuso, aproximou um pouco mais o papel do seu rosto e começou a ler. Charlotte, para mim ainda é tão difícil saber que não te sentirei mais junto a mim, que não poderei mais te ver. Aqueles raros momentos me eram tão caros, tão preciosos. Ter tocado seu rosto, seus lábios, seus cabelos de forma tão peculiar foi algo que jamais imaginei ser possível e que jamais sairá da minha memória, ainda que tenha lhe prometido seguir com a minha vida ao lado de Anne, a quem devoto um carinho e respeito autêntico. Nunca poderei arrancar de mim todo o amor que você fez nascer em mim. Ainda me dói seguir sem você, mas a certeza de que nos encontraremos um dia me fortalece e me dá ânimo para prosseguir. Um dia estaremos na mesma condição, seremos iguais, seremos, enfim, como um só. Você me fez descobrir o amor na sua forma mais verdadeira. Desabafo porque depois que me casar, não voltarei a falar de você, ainda que para mim mesmo, e despedir-me, aos poucos, foi a maneira que eu encontrei de tornar essa dor um pouco mais suportável. Eu te amo, sempre te amarei. Cumpra suas promessas e espere por mim. Sempre seu, por toda a eternidade, Marcel. Anne custou acreditar no que os seus olhos liam. Movida por um impulso quase irracional de entender o que acontecia, buscou as outras cartas. A maioria era encaminhada a Charlotte e as outras eram sobre ela. Anne retirou todos os livros e objetos de Marcel do lugar. Não buscava nada de concreto, mas qualquer coisa que lhe tirasse do olho de um furacão que não a deixava pensar. Espalhou todas as coisas pelo chão e, depois de um tempo, encontrou uma caixa ornada com pequenas pedras coloridas. Abriu com cuidado e viu brincos, pulseiras e anéis. Ao fundo, um porta-retratos com a foto de Charlotte.
Se lembrou do dia em que Marcel a levou em seu quarto pela primeira vez e viu o mesmo porta-retrato sobre a mesinha de cabeceira. Tentou acalmar os seus pensamentos para que se recordasse com exatidão daquele dia. Aos poucos, as lembranças surgiam avassaladoras, desta vez sem o acalanto costumeiro. Se lembrou do exato momento em que viu o retrato de Charlotte sobre o pequeno móvel. Ah, essa deve ser a sua prima, a antiga dona do quarto. Sim, é ela. É muito bonita. Alguma vez já sentiu a presença dela aqui? Não, nunca senti. Anne lembrou-se dos olhos de Marcel. Mentiu para mim, enquanto os seus transbordavam a tristeza que o seu coração não conseguia conter. Recostou-se no canto do quarto com o rosto entre as mãos. Chorava copiosamente, amparada por Pierre e Marion, que emitiam vibrações de paz e serenidade, ainda que Anne as repelisse inconscientemente. As lembranças dos momentos com Marcel vinham à tona por mais que tentasse evitá-las. Àquela altura, era como cenas de um filme que, por mais bem feito que fosse, sabia bem, não era real. Fechou os olhos e sentiu-se vencida pela própria tristeza. Não tinha mais forças para pensar. Adormeceu por entre as anotações de Marcel, exausta e entregue. Pierre ainda estava ao seu lado, minimizando os efeitos de um desajuste que cobraria seus danos mais tarde. Na colônia, Liam, Marcel e Charlotte conversavam em uma das salas do Instituto de Comunicação. Obrigado por terem atendido ao meu pedido. Viemos tão logo recebemos o seu recado. Charlotte trazia o semblante preocupado. Bem, em realidade esse assunto diz respeito a Marcel especificamente, ainda que a sua ajuda nesse caso seja de grande valor. Marcel notou a urgência da situação. Aconteceu algo, Liam? Anne está sendo chamada para o reencontro consigo mesma. Cedo ou tarde esse momento chega para todos, e nem sempre é cercado de aromas e flores, já que comumente nos perdemos pelos labirintos lamacentos de nossa mente, exigindo que fatalmente tenhamos que fazer o caminho de volta. Marcel ouvia atento. Nada melhor do que ver a situação por si mesmo, Marcel. Esta noite terá permissão de visitar Anne. Pierre e Marion se ocuparão em tornar possível o desdobramento de Anne de forma mais consciente possível, para que esteja atenta à sua presença. Marcel assentiu com um ar comprometido e preocupado. Ambos estarão ao seu lado todo o tempo. Liam dava as últimas instruções. Marcel já havia aprendido com Charlotte a controlar o seu instinto de fazer perguntas diante das diligências de Liam. Sabia que o mentor falava o necessário e que, no momento oportuno, todas as questões pendentes seriam elucidadas. Obrigado pela oportunidade, Liam. Fique atento ao chamado de Marion. Charlotte nos acompanhará? Por ora não. Charlotte e Marcel deram-se as mãos resignados. Liam se afastou, deixando-os a sós. Tudo ficará bem, Charlotte. Lhe dou notícias tão logo regresse. Lembre-se de que a nossa ajuda é sempre mais eficaz quando não nos deixamos abater pela situação, por mais difícil que ela seja. Vou me lembrar disso. Marcel tentava com dificuldade disfarçar o semblante preocupado. Vamos ao concerto de Christopher? Creio que um pouco de música nos fará serenos. O que me diz? Estar com você me deixa sereno. É tudo de que preciso. Charlotte sorriu, levando a mão de Marcel até o seu rosto, beijando-a em seguida. E você? Por que esse olhar perdido? Marcel acarinhou-lhe os cabelos. Algo sem relevância e que não cabe nesse momento que já tem tantas preocupações. Faço questão que me diga. Charlotte deu um longo suspiro. Eu tenho medo de que em algum momento tenhamos que nos separar. Por que diz isso? Estamos tão envolvidos em nossos trabalhos no Instituto que nos esquecemos de que a vida na Terra continua avançando
interligados a nós de algum jeito, sempre. Entendo o que quer dizer. Às vezes parece que vamos ficar aqui para sempre. E isso não é verdade. Mas não acha que se houvesse algum projeto reservado para você ou para mim, Lia nos falaria? Acredito que sim, mas pode acontecer a qualquer momento. Foi assim com a mamãe e com o papai. E por que pensar nisso? Estamos aqui agora. Além do mais, se nos separarmos, será por pouco tempo. Encontrarei você onde quer que esteja, sabe disso? Charlotte sorriu, ainda algo desanimada. Sim, eu sei. Pois então, olhe para mim. Marcel levantou delicadamente o rosto de Charlotte. Lhe prometo que não importa quantas vezes tenhamos que nos separar, e nem por quanto tempo, eu sempre te buscarei para ficarmos juntos. Pelo tempo que nos for permitido, seja ele longo ou curto, seja na terra ou aqui. Charlotte disfarçou os olhos marejados. E eu sempre estarei esperando por você, mesmo que eu não saiba disso. Marcel beijou a fronte de Charlotte e a abraçou como quem guarda o mais valioso dos presentes. Alain havia buscado Aline em sua casa como havia combinado. Seguiram para o restaurante onde uma mesa os aguardava. Assim como Alain, Aline há muito não tinha um encontro e ainda tentava adaptar-se à situação. Não pelo fato de Alain ser o tio de um dos seus alunos preferidos, o que também lhe deixava desconcertada, mas principalmente por já ter se conformado de que as histórias de amor eram apenas para os livros e não para a vida real. Aline não sabia mais como se portar em situação como a que estava vivendo com Alain e se sentiu no auge de sua juventude outra vez, depois de alguns anos. Havia trocado de roupas várias vezes até se decidir pela calça de veludo marrom e blusa verde musgo. Fez uma maquiagem suave e usou uma faixa para prender parte dos seus cabelos, deixando a franja cair sobre a testa. Alain usava uma calça de tecido marrom e uma blusa quadriculada onde prevalecia o mesmo tom. Abriu os botões do sobretudo tão logo se sentaram. Alain sugeriu um vinho italiano. Aline concordou. Gosta de vinho? Sim, embora não tenha como hábito ingerir bebidas alcoólicas. Esta é uma comemoração, então acho excelente ideia. Alain pediu uma garrafa de Beyond Santé. Saber que Serge começou a demonstrar real interesse pelo sarau já me faz ver o evento como o mais bem-sucedido entre todos que já organizei até hoje, Sr. Alain. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Por favor, trate-me apenas por Alain, se não se sentir desconfortável com isso. Não me sinto desconfortável. E já que tocou no assunto, também prefiro que retire a senhorita de suas frases. Sem formalidades. Bem, eu acho que agora podemos prosseguir. Aline sorriu e sentiu seu rosto corar, porém conseguiu disfarçar o embaraço. Como dizia, eu fiquei feliz com a nova postura de Serge. Hoje ele acordou cedo. Acho que jamais ocorreu aos domingos. Sem contar que não passa tanto tempo no seu quarto como antes. Mas é muito mais do que isso. Os seus olhos estão vivos. Não sei se me explicou bem. Sim, Alain, entendo perfeitamente o que diz. E lhe digo que a companhia de Sophie lhe fará muito bem também. Ela é uma moça muito especial, de boa família, educada, inteligente e sensível como Serge. Alain suspirou discreta e profundamente. Às vezes é difícil crer em calmaria em tempos tão difíceis. Aline notou o semblante de Alain esmorecer. Sua mãe está bem? Serge me falou dela certa vez. Disse que estava preocupado com seu comportamento incomum. Mamãe está bem, porém cada dia mais esquecida. Entendo que talvez tais lapsos fazem parte do processo natural do envelhecimento. Se não morrermos jovens, passaremos por isso de alguma forma,
A questão é que tudo está acontecendo muito rápido. Eu realmente acredito que não seja possível se preparar para uma situação dessas, Alain. Sinto muito que estejam passando por isso. Tentamos lhe proporcionar o máximo de conforto possível, e isso me tranquiliza diante do quadro inevitável. Serge me fala muito da avó e da mãe também. A situação de Anne tem me preocupado bastante. Ela não consegue superar a perda do marido, não é? Ela não consegue. Vive em um estado quase automático, perdeu o interesse pela vida. Mas por Deus, isso era para ser uma comemoração, não é? Alain, por favor, sou consciente de que a vida não é como nos mostram os romances. Eu gostaria que confiasse em mim e se sentisse à vontade para falar sobre tudo, não somente das coisas boas. Obrigado, Aline. Significa muito para mim. Alain falou sobre a vida da família Bournier em Ornans e da chegada à casa do tio Orlan em Bernay. Optou por ocultar os eventos que cercavam os irmãos tão logo se estabeleceram no novo lar. Aline também compartilhou as suas histórias, suas escolhas e sua paixão pela literatura. Alain ouvia com admiração. Lembrou-se de Marcel quando conversava sobre os mesmos assuntos. O vinho ajudou a conversa a fluir melhor. A chuva forte que voltou a cair começou a bater na janela da frente e à mesa em que estavam, e somente nesse momento se deram conta do mundo que os cercava. Alain, já terminamos a sobremesa há tempos, e essa já é a segunda garrafa de vinho. Aline trazia um sorriso leve e despreocupado, apesar da constatação feita. Vou levá-la para casa. Como as horas passam tão rápido. Para onde elas foram? Alain e Aline acharam graça do comentário simplório. Há muito tempo meus domingos são frios e cinzentos. Acabou de mudar isso. Alain segurou a mão de Aline delicadamente. Obrigado. Aline entrelaçou os dedos de Alain aos seus. Acho que posso dizer o mesmo. Aline sabia que aquele ato, normalmente ousado para ela, era fruto dos efeitos do vinho e decidiu naquele exato momento se entregar a eles sem reservas, ainda que se arrependesse mais tarde. Alain e Aline deixaram o restaurante sob a chuva que caía sem trégua. Chegando ao destino, Alain desceu do carro para abrigar Aline em seu guarda-chuva. Correram para a cobertura que antecedia o portão principal. Já está entregue. Obrigada pela noite maravilhosa, Alain. Alain e Aline se entreolhavam. Nunca havia estado tão perto um do outro até então. Apesar da chuva que insistia em cair, se demoraram em um beijo cheio de promessas silenciosas. Despediram-se após darem-se as mãos e demoraram-se em um olhar de cumplicidade e carinho recíprocos, sem nada mais que precisasse ser dito. Alain voltou para casa como um jovem de 15 anos. Cruzou o portão da casa 32 ainda com um sorriso no rosto. O coração batia acelerado cada vez que se lembrava do beijo tão planejado desde que se despediu de Aline pela primeira vez. A casa estava em completo silêncio. Alain caminhou suavemente pela sala e, ao acender a luz, se deparou com Anne sentada no sofá desperta. Por Deus, Anne! Quase me mata de susto. O que fazia sozinha no escuro? Alain notou seu semblante desolado e se aproximou, sentando-se ao seu lado. Você estava chorando? O que foi que aconteceu? Mamãe está bem? Você também havia? De quem você está falando? A sua prima Charlotte. Você também havia? Alain tentou pensar rápido em um motivo para a pergunta de Anne. Por que falaria de Charlotte depois de tantos anos? Muitas respostas surgiram e preferiu usar cautela como aliada. Eu não entendo. O que quer saber exatamente, Anne? Anne tirou do bolso do casaco uma das cartas de Marcel e colocou nas mãos de Alain cuidadosamente. Ao ver a letra do irmão, Alain começou a entender a razão dos questionamentos de Anne.
Passou os olhos nas linhas com certa rapidez enquanto buscava uma explicação menos dolorosa para o coração da cunhada, mas quanto mais lia a carta, menos a encontrava. Alain deu um longo suspiro. Não, eu nunca vi, nunca o ouvi, nem mesmo senti a sua presença. Mas Marcel, sim. Nos mudamos para cá fugindo da guerra. Deixamos a nossa casa para trás sem saber se a encontraríamos de pé um dia. Eu conheço a história, Alain. Quer mesmo entender esse capítulo da vida de Marcel? Anne calou-se e Alain prosseguiu. Éramos dois senhores de meia idade. Uma criança e um rapaz sentindo-se responsável por todos desde que me entendo como gente. Encontramos um teto, porém uma situação muito distinta do que imaginávamos. Não tínhamos tio Orlan. Nos tornamos os donos da casa da noite para o dia. O que vem depois, bem, também lhe é conhecido. Marcel e eu não tínhamos a menor noção dos fenômenos, se assim eu posso dizer, que nos cercavam. Mas, mais uma vez, Marcel quis cuidar de tudo sem compartilhar o que acontecia com papai e com mamãe. Era Marcel e eu, tentando entender o que jamais imaginaríamos que pudesse existir. A questão, Anne, é que não vimos ou sentimos somente coisas ruins. Charlotte também estava na casa e, por alguma razão, eu não a percebi, mas Marcel sim. Ele conseguiu manter contato com ela e receber ajuda. Tantas descobertas abriram nossa mente de uma maneira inexplicável. Marcel era maduro demais para sua idade, mas por outro lado imaginava a vida como nos romances dos seus livros. O encantamento por Charlotte foi inevitável. Foi muito além de encantamento, não acha? Escrevia cartas falando do seu amor, mesmo faltando dias para o nosso casamento? Anne, se duvida do amor de Marcel por você, está enxergando tudo isso da maneira equivocada. Carinho não é amor. Respeito não é amor. A verdade é que Marcel nunca me amou. Ouve o que você diz? Marcel casou-se apaixonado por você. Respeitou o casamento até o último dia da sua vida. Como você mesma leu, nunca mais falou com Charlotte, nem mesmo em sonho. Estava apenas cumprindo a promessa que lhe fez, de seguir com a sua vida até que se reencontrassem. Quer ler a carta novamente? Você está com ciúmes de alguém que nunca esteve entre nós de fato. O que Marcel sentia por Charlotte era tão diferente de tudo o que vivemos em nossa vida real, Anne. Era amor, Alain. Isso que está dizendo se chama amor. Um amor jamais consumado. Consegue entender isso? Você que não entende, Alain. Se eu descobrisse a infidelidade de Marcel com outra ou com outras mulheres, o meu coração não sangraria tanto quanto está sangrando agora. Por Deus, Anne, de que se está falando? A minha vida inteira com Marcel foi uma mentira. Eu vivi com a certeza de que Marcel me amava tanto quanto eu a ele. Eu o amei sozinho o tempo todo. Anne, de certa forma eu entendo o que sente, mas por favor, não desconsidere o que tiveram. Não viveu uma mentira. Há muitas formas de amar. O amor que Charlotte despertou em Marcel nada tinha a ver com o amor que ele sentiu por você. Devem estar juntos por fim. Anne, não vá por esse caminho, não vá. Está querendo entrar na mente de Marcel naqueles dias. Sabe quantas relações sobreviveriam a isso? Acha mesmo que tudo é sempre revelado? Eu era um livro aberto para ele, Alain, sempre fui. Percebe o que está fazendo? Está medindo o amor de alguém pela sua régua? Não é a melhor maneira, Anne. Anne chorava lágrimas copiosas e Alain a abraçou com ternura. Se acalme, Anne. Precisa de uma boa noite de sono e amanhã, tão logo eu volte do trabalho, conversaremos melhor, está bem? Eu não tenho sono. Pois lhe darei um remédio e lhe colocarei em sua cama. Eu quero que esvazie a sua mente por hoje e não pense em nada mais. Me promete?
porque eu lhe prometo que amanhã voltaremos a falar disso e sei que a nossa conversa será diferente. Anne assentiu sem entusiasmo. Alan apoiou Anne sem forças em seu ombro e subiu as escadas devagar. Buscou o calmante mais forte no armário de remédios e lhe deu com 2 dedos d'água. A colocou na cama como quem cuida de uma criança indefesa. Buscou 2 grossos cobertores e cobriu seu corpo trêmulo. Acalme-se, Anne. Não necessita pensar em nada agora. Deixe tudo para amanhã. O antigo quarto de René e Jacques, e depois de René e Anne, era ocupado apenas por Anne agora. Devido à dificuldade cada vez maior de locomoção, René passou a dormir no quarto ao lado de Margot, no primeiro piso. Eram quartos menores, construídos para os funcionários, porém, com a reforma feita por Alan, tornara-se o mais confortável da casa. Alan fechou as cortinas e deixou a porta entreaberta. Foi até o quarto de Serge e viu-o dormindo. Seguiu para sua recâmara e fechou a porta. Estava exausto. Tirou o sobretudo e se deitou, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Jamais havia visto Anne tão abalada, nem mesmo quando perdeu Marcel pela primeira vez. As lembranças dos momentos recentes vividos com Aline, até pouco tempo tão fortes em seu coração, ocupavam agora um lugar discreto, porém ainda fortes o bastante para tornar as coisas um pouco mais leve. Foi até a cozinha beber um copo de água e antes de subir as escadas foi até o quarto de René. Beijou a fronte de sua mãe, que dormia profundamente. Ficou um tempo ao lado da genitora em silêncio. Voltou ao seu quarto com o coração mais tranquilo. O beijo que selou a noite com Aline voltava a visitar os seus pensamentos com mais força. Se deitou e resolveu seguir o conselho que havia dado a Anne, há pouco mais de 1 hora atrás. Deixaria tudo para o dia seguinte. Apenas a chuva do lado de fora rompia o silêncio que voltava a ocupar o cômodo da casa. Não tardou para que Marion e Marcel entrassem na sala escura. Marcel, Anne encontrou algumas cartas suas que fazem menção a Charlotte. É possível imaginar como seu coração está nesse momento. Sua psique, outrora já bastante afetada, agora se encontra vulnerável a todo tipo de sugestão menos edificante, inclusive oriundas de suas próprias identificações inferiores. Nossa irmã ainda não entendeu o que significa amar. Ainda acredita que tal sentimento está restrito aos galanteios românticos que garantem direito à propriedade do outro. Algo tão valorizado nos áureos anos de juventude e transformados em frustrações e desapontamento com o inevitável passar dos anos. Marcel ouvia as palavras de Marion com profundo pesar. Foi tudo que eu tentei evitar por anos. Por mais desafortunada que essa situação possa parecer, é, na verdade, uma grande oportunidade para que Anne avance mais alguns degraus. Lhe ajudarei no que for preciso. Por ora, aproveitaremos o seu desdobramento e faremos com que Anne lhe veja com toda a consciência. Converse com ela. Será importante tentar que em sua mente não fiquem guardadas as suas palavras a Charlotte, e sim as suas palavras direcionadas a ela mesma. Ela se lembrará desse encontro quando despertar? Do jeito que está, dificilmente conseguirá reter todos os detalhes, mas saberá que esteve com você e tem conhecimento suficiente para perceber que não foi um sonho apenas. Eu estou pronto, Marion. Então, podemos ir. Marcel assentiu confiante. Anne dormiu quase que instantaneamente após tomar a medicação dada por Alan. Seu corpo espiritual pairava sobre o corpo denso, como se esse lhe atraísse e não permitisse que fosse mais longe. Marcel entrou no quarto ao lado de Marion e logo viu a antiga esposa semi-liberta do corpo de carne, estando ligada a ele apenas por um fio de prata luminoso,
que só podia perceber se olhasse mais atentamente para a cena que se descortinava diante dos seus olhos. Se aproximou com cuidado e a pegou pelas mãos como se a despertasse de um sono profundo. Marion se colocou ao lado do corpo físico de Anne e com as mãos passou a emitir um feixe luminoso diretamente em seu chakra frontal, localizado entre as sobrancelhas. Aos poucos, a luz branca ganhava tonalidade azul. O objetivo de Marion era fazer com que Anne despertasse com a intuição de ter estado com Marcel e que as suas palavras ganhassem um maior entendimento e compreensão, tão logo se desse conta delas. Anne abriu os olhos espirituais devagar, porém consciente de si mesma. Olhou para Marcel e logo a sua expressão serena assumiu ares de tristeza e melancolia. Marcel. Anne, sim, eu estou aqui. Anne abraçou o marido de outrora com profunda emoção. Eu estou aqui, Anne. Está tudo bem. Por que, Marcel? Por quê? Por que não me amou? Por que foi tão indiferente a mim? Marcel afastou Anne para que pudesse lhe olhar nos olhos. Jamais eu fui indiferente a você, Anne, jamais. Lamento tanto que tenha tomado ciência de coisas que, por minha própria escolha, eu mantive distante de nós por toda uma vida. Eu sei que te magoei e peço o seu perdão por isso. Mas eu preciso que entenda os meus pensamentos sobre Charlotte. Jamais anular o que vivemos juntos. Você foi e ainda é importante para mim. Você era tudo para mim, Marcel. Mas não fui tudo para você. Nunca me amou como a ama. Ela está aqui? Vocês estão juntos? Você e eu tivemos uma história juntos. A minha vida na Terra foi com você, até o fim. Eu me casei com você porque eu quis e eu fui feliz. Para mim, jamais houve um fim para o que tivemos. E agora eu sei que para você nem mesmo houve um começo. Do que está falando, Anne? E tudo o que vivemos? Fui a sua esposa, a mãe do seu filho, mas nunca fui o seu amor. Anne, eu jamais mentiria para você. Não foi apenas a mãe do meu filho, porque rejeita tudo o que eu senti por você dessa maneira? Esse seu amor não me interessa. Não é o amor que eu acreditei que sentisse. Marcel recostou sua fronte na de Anne e se demorou com os olhos fechados. Não faz ideia da dor que me causa ouvir tais palavras. Se quer desconsiderar tudo o que tivemos, eu aceitarei. Mas não se maltrate mais, eu te peço, porque isso eu não vou suportar. Anne chorava junto a Marcel, que não conseguia esconder sua tristeza diante de tudo o que se desenrolava diante de seus olhos. Marion interrompeu o trabalho no corpo denso de Anne e se dirigiu a Marcel. Por ora, está terminado. Já disse tudo o que podia ser dito. Marcel buscou os olhos de Anne mais uma vez. Não vou desistir de você. Por favor, tente não desistir de si mesma. Marcel beijou a fronte de Anne e a conduziu para o mais próximo possível do seu corpo físico. Sua consciência começava a entrar em processo de letargia. Já do lado de fora do quarto, Marion apoiou sua mão no ombro de Marcel. Precisa ser forte para não sucumbir ao desânimo. Somos responsáveis por nossa conduta e não pelas expectativas daqueles que nos cercam. Lhe cabe o amparo a Anne, mas não cabe a sua culpa. Marcel agradeceu sem palavras, ainda abalado com o reencontro que acabava de acontecer. Sei que gostaria de ver a sua família, mas eu acho prudente que voltemos em outra ocasião. Não está em condições. Marcel assentiu. De volta à colônia, Marcel decidiu caminhar sozinho pelo jardim próximo ao lago. O silêncio ali também predominava. Muitos dos habitantes da colônia estavam em trabalho na terra, aproveitando a madrugada onde grande parte dos encarnados diminuíam as atividades do pensamento,
facilitando uma atmosfera equilibrada para inúmeros trabalhos edificantes. Muitas lembranças da sua vida na terra vinham à tona, e muitas perguntas também. Será que havia negligenciado a sua relação com Anne? Se sentou em um dos bancos com um cansaço esmagador que há muito não sentia. Liam se aproximou devagar. Posso lhe fazer companhia? Claro, embora eu não seja uma das melhores no momento. A culpa é sempre a pior conselheira, Marcel. É um retrocesso inútil. Talvez tenha falhado como marido, Liam. Se Anne se sentisse amada de fato, talvez os meus sentimentos por Charlotte não a incomodasse tanto. Todo embate que surge diante de nós é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Anne terá a chance de experienciar os seus sentimentos como o viés da vaidade e do ego. Foi um bom marido, Marcel. Amou e respeitou a sua esposa. Anne sentiu-se amada por você até tomar ciência da parte desconhecida do seu passado. Charlotte entrou em sua vida antes de Anne e nada de concreto existiu e nem poderia. Apenas sentimentos. Seu engano talvez tenha sido o de imaginar que poderia materializar as suas emoções através de cartas. Embora no seu coração esse assunto com Charlotte já estivesse resolvida. Ainda assim, se tratava de um momento seu, que não deveria ser violado por ninguém, nem mesmo por aquela a quem um dia chamou de esposa. As palavras de Liam eram um bálsamo para o coração de Marcel. Serão dias difíceis para ela. O que fere Anne nesse momento é o seu ego, o seu orgulho, profundamente abalados. O amor que diz ter dispensado a você um dia e que ainda manteve mesmo após os laços do matrimônio terem se desfeito com a viuvez. Nada tem a ver com o amor genuíno que apenas edifica e fortalece. O que Anne sente faz parte de um projeto romântico que ela se dedicou por tantos anos. Seria natural que saber dos seus sentimentos por outra pessoa lhe afetasse de alguma forma. Essa batalha é de Anne, Marcel. Cabe a ela vencê-la. Marcel suspirou profundamente. Espero que eu realmente consiga ajudá-la de alguma forma. Poderá ajudá-la com o equilíbrio, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. É importante que não se esqueça, Marcel. O entendimento chega para todos, cedo ou tarde, mas devemos aceitar o tempo que cada um impõe a si mesmo. Obrigado, Liam. Sinto-me bem melhor. Aproveite a brisa fresca. Lhe fará bem. Marcel sorriu com o coração grato e em paz. Aguardem, a história continua.